Fala pessoal, aqui é o Thiago. Se você pensa em fazer engenharia de computação ou estudar na UTFPR, você veio ao lugar certo. Eu vou mostrar a minha realidade e a minha contação dos fatos, por assim dizer, de como foi todos esses anos na universidade. Bom, antes de começar, é bom deixar claro que esse é o meu lado da história, é a minha experiência. A experiência de alguns amigos muito próximos meus também. A dúvida central é se vale a pena fazer engenharia de computação. Claro que tudo isso vem de muitas realidades diferentes e não passa de uma opinião. Porém, para a gente começar, eu vou abrir um pouco a caixa preta da UTFPR, mostrar os projetos e tudo o que eu fiz durante o curso, e você também pode julgar o que você acha disso. Vale a pena? Vai valer a pena para você? Bom, vamos lá. Lá pelo terceiro período, eu fiz esse projetinho bem legal chamado The Last Cowboy. Ele foi feito em Java com uma engine um pouco desconhecida na época, e ali você já começa a perceber as coisas legais que você vai poder fazer no curso. Porém, essa não é bem a realidade. Por assim dizer, engenharia de computação não passa mais de uma engenharia eletrônica com um ênfase em computação. Você tem toda aquela carga pesada, padrão de engenharia, cálculos, físicas, e a parte de programação não é dado tanto ênfase, não tanto quanto eu gostaria, pelo menos. Mas é assim, é by design. Foi o que foi pensado para o curso. Muita gente entra pensando, ah não, eu quero ser desenvolvedor de jogo, eu quero ser programador. E às vezes esse não é o melhor caminho, nem o caminho mais curto para conseguir isso. Com esse projeto, The Last Cowboy, que eu mostrei, foi aí que eu percebi que eu tava gostando realmente de programar, né? E porém, eu já também comecei a perceber a parte que eu já não estava gostando tanto do curso, que foi o choque de realidade, o choque de ambiente. Eu tive professores que eram muito gênios, professores que foram muito queridos, inclusive a minha própria orientadora e outros professores que me seguiram até o final do curso para poder me ajudar. Professores que fizeram eu não desistir do curso. Em contraste disso, eu encontrei um elitismo muito pesado. Professores que falavam que você não passaria na matéria deles se não trabalhasse e estudasse. Professores que vangloriavam ter metade dos alunos, até, sei lá, 30% dos alunos que conseguiam passar nas matérias deles. Eu já fui humilhado por professor em corredor porque eu simplesmente não passei na matéria dele, porque segundo ele eu não me dediquei o suficiente. E como eu disse, é um contraste de realidade. Muita gente precisa trabalhar e estudar, e foi o meu caso. Eu comecei a trabalhar no terceiro período do curso, no mesmo momento que eu estava fazendo aquele projetinho de Java. E não foi o caso da humilhação, porém existiu. Como eu disse, é muito difícil, é um elitismo bem pesado. Eu esperei algum professor se aposentar para eu poder passar numa matéria. Porém, eu mostrei um projeto legal e eu também mostrei parte ruim da UTFPR. Vamos mostrar algumas outras partes boas. Teve esse projeto aqui chamado Go Bike. Ele é um rastreador de bike parecido com Find My, que você tem um compartilhamento entre amigos e também você pode acompanhar em tempo real o caminho daquela bicicleta. Ao contrário do Find My, ele era específico para uma bicicleta, parecido com o que hoje você faria com uma AirTag. E foi um projeto feito com um SP32, um aplicativo em Flutter. Você também tinha uma parte embarcada que tinha um visor OLED falando velocidade e outras informações interessantes da bicicleta. Teve esse outro projeto já um pouco mais para o fim do curso chamado Luggage Carrier. Ele era um robô com um aspecto mais social. A ideia dele era para pessoas que não conseguem carregar a própria mala, ou às vezes pessoas que têm um pouco certa de dificuldade, como o cadeirante, você ter um robô que poderia, nos aeroportos, carregar a mala dessa pessoa até o lugar que ela precisava. E através disso ia ter um Aruco Marker, que é bem parecido com um QR Code, que iria ficar nas costas da pessoa e iria seguindo ela pelo aeroporto. Esses são projetos bem interessantes, projetos que foram aumentando bastante dificuldade. Inclusive, esse Luggage Car era um robô enorme. E ele tinha um Raspberry Pi fazendo reconhecimento de imagem e através disso controlando os motores, enviando através de MQTT, coisas que a gente pode falar mais à frente no projeto. Tudo isso para fazer o que esse videozinho está mostrando. E foi ali que eu já percebi que
poxa, talvez não seja exatamente o que eu estava esperando desse curso. Eu já estava trabalhando, eu já estava recebendo várias promoções, eu já estava subindo na carreira. E eu percebi que eu já não estava mais gostando daquilo. Porém, eu tentei focar em não desistir do curso. Já mais pro fim do curso, teve o meu TCC, o Armazenaí. Ele foi a compilação de tudo que eu realmente gostei de fazer no curso, que no geral era desenvolvimento de software, aplicativos, back-end e tudo isso num projeto só. Eu gostei bastante e eu pretendo ter um episódio dedicado só para falar do Armazenaí. E a partir disso também me ajudou a conseguir uma vaga de emprego, que é o que eu trabalho hoje no iFood. Porém, como eu disse, com essas partes boas e as partes ruins, como o elitismo que eu tive uma certa dificuldade no curso, porque eu precisava trabalhar e fazer a faculdade ao mesmo tempo. Isso consumia muito de mim. Teve uma carga cognitiva e psicológica muito pesada que eu acredito ter resolvido já hoje. Porém, eu não queria largar o trabalho porque a partir do momento que eu já estava conseguindo me sustentar para poder fazer a faculdade ao mesmo tempo, eu estava conseguindo fazer coisas incríveis que eu nunca imaginava. Eu viajei para Orlando, eu viajei para Los Angeles com meu próprio salário, fiz cursos de inglês lá fora e tive muitas oportunidades graças ao que eu estava trabalhando. Também não posso negar que a UTFPR foi a porta de entrada que me deu o estágio no primeiro momento. Principalmente o nome da UTFPR ajuda já. É uma grande faculdade, não tenho que negar. Engenharia de computação também é um curso super concorrido, que só de você ter entrado já é um feito. Porém, não é para todo mundo. Tem o lado de que nem todo mundo vai conseguir passar por esse sofrimento, que realmente é, principalmente se você vem de uma situação financeira meio pior, ou mais ou menos que nem a minha. Eu vim de uma cidade pequena chamada Miracatu, no interior de São Paulo. E como eu disse, eu precisei trabalhar e foi um curso muito pesado para mim. Mas era o que eu queria. Eu queria ser um engenheiro. Eu sou um dos 3 engenheiros que tem na minha família e provavelmente o único na família inteira que se formou numa faculdade federal. Isso também contava para o que eu queria fazer o curso e eu imagino que para você também seja um fator importante. Se você está aqui, você quer saber se você está escolhendo a coisa certa. Hoje, com a vida um pouco mais tranquila, eu consigo tocar o Armazenaí, mexer com meus servidores, mexer com IA, eu até aprendo guitarra, algo que eu nem tinha disposição de pensar durante a faculdade. E aí vem a resposta que você estava esperando. Você quer o caminho mais rápido? Você quer programar? Você às vezes consegue fazer isso simplesmente aprendendo na internet, porém é bom você ter um curso, principalmente de um curso de uma faculdade pública, uma universidade, principalmente uma federal. Você pode fazer um curso como um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistema, que às vezes é mais focado no como fazer as coisas e não por que e como funcionam as coisas. Se você quer a mente de engenheiro, você vai ter que preparar bastante psicológico, porque a faculdade ela te quebra de um jeito que eu não sei nem explicar, porque você é obrigado a se reconstruir tudo de novo. Eu não digo que eu concordo com a metodologia, de longe disso, eu passei muito problema com isso. Teve momentos que eu comecei a tomar remédio para ansiedade simplesmente para poder ir para a faculdade fazer uma prova. Porém, eu também não posso negar que tudo recompensou para mim. Hoje eu vivo um momento muito bom na minha carreira, tocando meus projetos e tudo mais. Porém, essa é uma decisão que só você pode tomar. Se você acha que você está disposto a passar por isso, se você tem as condições de passar por isso, e sempre ter o apoio da sua família e de seus amigos para isso, por favor, faça o curso. E se você já está fazendo, coloca aí nos comentários. É isso, gente. Comenta aí, se inscreve e a gente se vê no próximo. Muito obrigado.